A luz de uma janela aberta brilhava intensamente no rosto de Naruto, fazendo seus olhos piscarem antes que eles groselhem e lentamente se abrissem. Assim como 7 meses atrás, ele se viu olhando para um teto que não reconheceu. Os eventos da noite anterior começaram a voltar à sua memória. Grover, sendo um sátiro dos velhos tempos da Grécia, sendo atacado pelo Minotauro antes que ele e Percy conseguissem matá-lo. Sally se foi e foi encontrada por aquela garota de cabelos negros. Ele corou um pouco com a lembrança da garota antes de ouvir uma voz vindo ao seu lado. Ele olhou para ver Percy deitado em uma cama semelhante a ele com uma garota de cabelos loiros, alimentando-o com uma substância estranha de aparência líquida. Droga, o que foi roubado? Ele a ouviu murmurar enquanto ela colocava a colher na boca de Percy. Seu palpite é tão bom quanto o meu, ele disse pegando a garota de surpresa e fazendo-a se virar para encará-lo com um olhar assustado. A garota tinha a mesma idade de Percy e era muito bonita. Ela tinha a pele bronzeada, com longos cabelos loiros que se enrolavam nas costas. Ela tinha olhos cinzentos e usava uma camisa laranja que dizia Campbell's Blood, juntamente com uma saia azul que parava logo acima dos joelhos e tênis azuis. Vó, não me assuste assim, ela disse um pouco assustada ao ouvir a voz de Naruto e o observou quando ele começou a se sentar. Naruto sentiu um pouco rígido quando se sentou, mas suas costelas não doíam mais. Então ele só podia presumir que a raposa o havia curado. Agora ele começou a se esticar um pouco para tirar os nós das articulações. Como você está? Você não deve ficar acordada por mais um dia, pelo menos, totalmente curada, disse ela surpresa. Eu sempre fui um curandeiro rápido, disse ele, olhando para a garota. Ele vai ficar bem? Ele perguntou acenando para Percy. Sim, ele vai ficar bem. Ele só precisa descansar. Ele deve acordar amanhã. Isso é bom, ele disse enquanto esfregava os olhos antes de estender a mão para a garota. Eu sou Naruto Uzumaki. Prazer em conhecê-lo. A garota olhou para ele um pouco, como se o estivesse estudando antes que um sorriso chegasse ao rosto dela e apertasse sua mão. Eu sou Annabeth Chase. É um prazer conhecê-lo também. Então, você pode me dizer onde estou? Ele perguntou olhando em volta. Você está no acampamento Meio-Sangue. Vamos, eu o levarei para Kiron e o senhor dele serão melhores em explicar tudo para você, disse ela antes de levar Naruto para fora da sala. Você está na ala médica no momento. Você e seu amigo foram trazidos até tarde ontem à noite. Causou um tumulto, disse ela enquanto Naruto olhava ao redor enquanto via letras gregas por cima da parede e na porta. No entanto, de alguma forma, ela descobriu que sabia ler perfeitamente. Sim, desculpe por isso. Teríamos ficado mais calmos se o filho de Paz e Pai não tentasse nos transformar em um espetinho de merda. Você conhece sua história grega? Ela disse, parecendo um pouco impressionada. Disseram-me para revisar minha história grega nos últimos meses. Minha mãe queria que eu aprendesse quando cheguei a Nova York. Ela parece inteligente, Annabeth disse como ela é. Naruto deu de ombros. Não faço ideia. Eu nunca a conheci. Ela me viu, mas eu não a vi. E o seu pai? Ela perguntou pressionando por mais perguntas. Ele sentiu como se ela o estivesse interrogando, mas se sentiu confortável ao seu redor, para não se importar em responder. Ele morreu no dia em que nasci. Também nunca o conheci. Me desculpe por ouvir isso.
Não se preocupe. Estou acostumado, ele disse, recebendo um aceno de cabeça da garota. Enquanto isso, Annabeth estava olhando de relance para Naruto e estudando suas feições. Ele tem o cabelo loiro e a pele bronzeada, e ele disse que nunca conheceu sua mãe. Mas os olhos estão todos errados. Gostaria de saber quem ele é. Ela pensou. Além disso, essas marcas de bigode estão nas bochechas dele. Quando os dois chegaram lá fora, Naruto olhou em volta e sentiu-se levemente perplexo e deixou a boca abrir levemente enquanto examinava o local. Pelo que viu, a paisagem estava pontilhada de edifícios que pareciam arquitetura grega antiga. Havia um pavilhão ao ar livre, um grande anfiteatro, uma arena circular com muitos bonecos de treinamento espalhados sobre ele, com algumas crianças atacando-os com espadas. Havia colunas de mármore branco brilhando ao sol. Em uma caixa de areia próxima, uma dúzia de crianças em idade escolar e sátiros jogavam vôlei. Canoas deslizavam sobre um pequeno lago. Crianças em camisetas laranja brilhantes, como a de Grover, estavam se perseguindo em torno de um grupo de cabanas aninhadas na floresta. Alguns atingiram alvos em um campo de tiro com arco. Outros andavam a cavalo por uma trilha arborizada, enquanto outros voavam em cavalos com asas. Este lugar é incrível. É ainda mais incrível do que a Vila das Folhas, disse ele, com um olhar curioso de Annabeth. Eu vou explicar mais tarde. Ela assentiu e aceitou a resposta por enquanto antes de irem para um grande edifício maior que o resto, que tinha uma varanda aberta e havia duas pessoas sentadas em uma pequena mesa jogando algum tipo de jogo. Quando ele se aproximou, viu que o primeiro cara estava em uma cadeira de rodas e imediatamente reconheceu Sr. Brunner. Naruto disse surpreso, fazendo com que a cabeça do homem olhasse para ele antes que ele sorrisse. Naruto, meu garoto, é bom ver você se levantar, ele disse, virando-se para eles. Eu não estava esperando que você acordasse até amanhã. Você se cura rapidamente. Sim, eu entendo muito, ele disse, apertando as mãos do Sr. Brunner. Você deve ter perguntas. Venha se sentar, ele disse apontando para uma cadeira ao lado dele. Além disso, aqui sou conhecido como Kiron. Sr. Brunner era apenas um pseudônimo. Naruto assentiu antes que o agora chamado Kiron olhasse para a direita e gritasse: Grover, venha aqui, por favor. Naruto olhou e viu Grover correndo em sua direção e tinha uma caixa de sapatos na mão. Sua corrida com as pernas de bode o tornou tão rápido quanto uma estrela do atletismo, desde que ele deixou um pequeno rastro de poeira atrás dele. Naruto, ele disse colocando a caixa no chão antes de dar um abraço na loira. É bom ver você de perto. Obrigado, Grover. É bom ver que você está bem. Você se assustou bastante quando o carro passou. Naruto, Kiron disse enquanto Naruto se sentava ao redor da mesa. Eu gostaria de apresentá-lo ao diretor do acampamento, Sr. D. Naruto olhou para o outro homem que estava sentado ao redor da mesa com uma lata de coca na mão. Ele usava uma camisa com estampa de oncinha, cabelos pretos bagunçados e estava um pouco gordinho e com o visual barbudo. Ele parecia alguém que treinava um time de futebol xixi. Bem-vindo ao acampamento, eu acho, disse D com muito pouco cuidado em sua voz. Obrigado por trazê-lo para Annabeth. Kiron disse antes que Annabeth assentisse e pulou da varanda e fugiu.
Naruto a observou ir antes que ele virasse a cabeça para Kiron e o Senhor D. Até agora, estou em um acampamento que sabe Deus onde. Ontem à noite, descobri que meu amigo era um sátiro e fomos atacados, Senhor meio homem meio touro, certo? Ele disse recebendo um aceno de cabeça de Kiron e Grover e um arroto do Senhor D. Ok, apenas me dê direito. Não me dê nenhuma versão diluída. Apenas me diga o que eu preciso saber. Eu posso aceitar, ele disse, recebendo outro aceno de Kiron. Muito bem. Para começar, Naruto, você não é uma pessoa comum. Você chegou a acreditar que você é um mortal. Apenas uma pessoa comum, como todos os outros, no entanto, que é falsa e está longe da verdade. Você é o que é conhecido como meio-sangue ou, como você pode agora, da classe latina como um deus semideus. Os deuses gregos das histórias antigas e do que se acredita serem mitos são muito reais e ainda existem até hoje. Ao longo dos anos, eles se mudaram de país para país, continente para continente até que acabaram acabando na América. De tempos em tempos. Com o tempo, eles vêm à Terra e, como você o coloca delicadamente na viagem a um museu, eles se relacionam com os mortais. Kiron disse dando uma risadinha, mesmo do Senhor D. Este acampamento é um lugar onde muitos deuses e semideuses, como você, vêm treinar, conhecer outros semideuses e formar amizades íntimas. De tempos em tempos, até uma missão é emitida, embora uma não seja emitida há algum tempo. É um lugar que muitos chegaram a chamar de lar por não poderem viver nos mundos mortais, devido ao seu cheiro que atrai monstros como o que você encontrou na noite passada, ou simplesmente não tem ninguém para quem voltar. Naruto sentou-se a entender tudo. Se ele tivesse sido informado sobre isso há um ano, agora ele provavelmente estaria pulando nas paredes, esfregando no rosto das pessoas e dizendo quão incrível ele era. Felizmente, agora que ele amadureceu, ele simplesmente acenou com a cabeça e manteve a surpresa e o choque de lado. Naruto disse, recostando-se na cadeira e passando a mão pelo cabelo. Isso é muito para absorver. Eu sei que isso é uma grande mudança e será um pouco estranho no começo, mas você se acostumará e se ajustará. Muitos aqui eram exatamente como você e com o tempo em que se estabeleceram e se acostumaram. Estou com certeza você deve também. Então você está basicamente dizendo que os deuses gregos antigos realmente existem e vivem aqui na América e no filho de um deles. Praticamente Grover respondeu. Certo. Nesse caso, já que um dos meus pais é um deus ou deusa, você sabe qual deles? Ele perguntou. Receio que não. Não saberemos até que seu pai olímpico o reivindique. O que poderia ser honestamente a qualquer momento. No entanto, tenho que admitir que você está aceitando isso muito bem. Eu estou acostumado a coisas estranhas. Parece apenas me seguir. E sobre meus pais piedosos, acho que é minha mãe, ele disse, recebendo olhares de todos os outros. Por que você pensa isso? Grover perguntou se inclinando. Bem, desde que você foi honesto comigo e me disse tudo isso, eu deveria ser honesto com você e lhe contar coisas sobre mim. Nenhum de vocês sabe, ele disse para Kiron e Grover, e obtendo olhares estranhos dos três homens. Você já ouviu falar de um lugar chamado Nação Elementar? Ele perguntou, olhando surpreso para Kiron e o Senhor D, enquanto Grover parecia simplesmente confuso. Estamos cientes do outro mundo.
De vez em quando, os deuses visitam esse mundo, mas é muito raro. Como você sabe disso? Senhor D perguntou desconfiado. Bem, você vê, espere, deuses. Você está me dizendo que é um deus? Naruto perguntou olhando para o Senhor D. É tão surpreendente. Este é apenas o olhar que estou procurando enquanto estou aqui, disse ele antes de convocar uma taça de vinho na mesa e estava prestes a beber antes de Kiron falar. Senhor D, suas restrições, Kiron disse tirando os olhos do Senhor D. Certo, esqueci. Papai realmente gosta de me punir, disse ele antes que desaparecesse. Naruto viu o vinho e o pai comentar. Ele clicou em sua cabeça e quem era esse cara? Você é o deus do vinho, não é? Você é Dionísio, ele disse, recebendo um aceno do Senhor D, que também parecia um pouco impressionado. Está correto. É bom ver que nem todos os demideuses que chegam aqui são idiotas. Obrigado, eu acho. Você estava dizendo Naruto antes de sairmos. Kiron falou. Ah, certo, eu estava falando sobre as nações elementais, certo? Ele disse recebendo um aceno de cabeça do homem. Bem, a razão pela qual eu sei disso é porque sou das nações elementais, disse ele, enquanto Kiron tinha um olhar cheio de lágrimas. Enquanto o Senhor D parecia muito surpreso. Como eu sei que você está dizendo a verdade? Ele perguntou antes que Naruto sorrisse um pouco. Ele estendeu a mão e formou um Rasengan, fazendo Grover e Kiron suspirarem ao vê-lo enquanto o Senhor D inspecionava. Sim, está bem, Chakra, ele disse, com um olhar divertido no rosto. Agora esta é a primeira vez. Nunca tivemos um semideus das nações elementais antes no campo. Realmente eu sou o primeiro. Ele disse recebendo um aceno do Senhor D. Como os membros das nações elementares são capazes de usar chakra, eles já se tornam pessoas poderosas por si só. Além disso, como os monstros não vão a esse mundo, eles nunca pegam seu perfume e não precisam vir aqui. No entanto, eu gostaria de saber como você chegou a este mundo. Bem, minha mãe me encontrou e me trouxe. Ela odiava o modo como fui tratada pela vila e me trouxe a este mundo. É por isso que você acredita que sua mãe é uma deusa. Kiron disse recebendo um aceno confirmado de Naruto. Isso faria sentido, já que apenas um deus ou deusa tem o poder de atravessar mundos. Isso praticamente confirma que o pai olímpico de Naruto é um dos deuses. Espere. De que lugar você está falando? O que é chakra e o que é aquela coisa de esfera azul que Naruto acabou de fazer? Grover perguntou, já que estava confuso sobre o que eles estavam falando. Assim, pelos 5 minutos seguintes, Kiron informou Grover, enquanto Naruto adicionava mais informações. Se Kiron perdesse alguma coisa no final, Grover ficou sentado em seu assento com uma expressão chocada no rosto. Pensar que existe um mundo assim. Quem sabia, ele disse recuando. Agora você sabe como me senti quando vim a este mundo. Naruto disse rindo um pouco. Porque você foi trazido para este mundo, então. Eu não entendo direito porque sua mãe a trouxe para este mundo, se esse mundo nunca teve monstros. Você disse que ela não gostava de como você era vila. Naruto esfregou o pescoço um pouco timidamente. Bem, agora essa é outra pequena confissão da qual preciso falar. Senhor D, Kiron já ouviu falar de uma criatura chamada Raposa das 9 Caudas? Ele perguntou agora, obtendo olhares estranhos dos dois. Eu tenho.
A raposa de 9 caudas ou Kyuubi, em suma, é uma raposa gigante como uma criatura tão alta quanto um arranha-céu de Nova York que é efetivamente uma massa gigante de chakra. É tão poderoso que se diz que poderia destruir montanhas e causar tsunamis com um movimento de pelo que meu pai Zeus diz que poderia ser tão poderoso quanto Tifon. Por que você pergunta? Senhor D perguntou enquanto estudava a expressão de Naruto em seu rosto e a maneira como ele estava se movendo nervosamente em seu assento. Foi então que o Senhor D descobriu. Você é um Jinchurikin, não é? Ele disse olhando para Naruto, que lhe deu um aceno nervoso. O Senhor D então se levantou e ficou na frente de Naruto. Deixe-me ver o selo, ele disse, recebendo o olhar surpreso de Naruto, mas rapidamente obedeceu. Ele levantou a camisa e canalizou o chakra pelo corpo. Depois de alguns segundos, o selo apareceu em seu estômago, que recebeu olhares curiosos de Kiron e Grover. O Senhor D, no entanto, se ajoelhou e começou a olhar por cima do selo e estava murmurando coisas que Naruto não podia aqui. Presumo que você conheceu outro Jinchuriki antes disso. Naruto perguntou. Apenas uma vez há muito tempo. Ele era um garoto quando o conheci, talvez um pouco mais novo que você. O nome dele era Roshi e ele carregava o Furtaius. O garoto parecia bom o suficiente, mas não foi tão bem tratado. Devido ao seu fardo, que infelizmente é um dado devido ao transporte de uma das feras, disse o Senhor D antes de terminar de examinar o selo. Esse é o selo. Durante uma de minhas viagens às nações elementares, fiquei um pouco interessado na arte de selar e a estudei um pouco. Embora não seja mestre em selos como os das nações elementares ou como minha irmã Atena, posso encontrar um bom selo e este é um dos melhores que já vi. Quem fez isso foi um gênio. É algo que pode deixar Atena com ciúmes, ele murmurou antes de se levantar e se sentar novamente em sua cadeira. A pessoa que fez isso foi o quarto Hokage, que era meu pai. Naruto disse também voltando ao seu lugar. Entendo, disse o Senhor D. Eu vou ter que ficar de olho em você, porque nunca tivemos um shinobi e muito menos um deus Jinchurikin Demi no acampamento antes. Duvido que você tenha algum episódio, já que o selo está mantendo a besta à distância e parece capaz de canalizar sua energia. Entre em você quando necessário, mas nunca menos. Precisarei ficar de olho em você para estar do lado seguro. Não precisamos de uma raposa gigante aterrorizando o local. Naruto concordou com a cabeça enquanto o Senhor D explicava a Kiron o que eram os Jinchuriki antes de olhar para Grover. Grover, o que há na caixa? Ele disse apontando para a caixa de papelão no colo de Grover. Ah, claro, eu quase esqueci, ele disse pegando e entregando para Naruto. Isso pertence a você. Naruto olhou para Grover com curiosidade antes de voltar sua atenção para a caixa. Ele levantou a luz e ficou um pouco surpreso ao ver a buzina do Minotauro que ele chutou a besta ali. Voltei ao site onde você e Percy derrotaram o Senhor Peludo e Assustador e os colecionaram. Percy tem o outro. Eles são espólios de guerra, troféus, se você quiser. É para mostrar que você o derrotou e mostra sua força. Uau, isso é ótimo. Obrigado, Grover, ele disse dando um tapinha no Sátiro no ombro. Bem, é o mínimo que eu poderia fazer desde que você e Percy me trouxeram aqui. Eu deveria ter protegido você, mas falhei. A cabeça de Grover olhou para baixo, mas Kiron o apertou no ombro. Você fez um bom trabalho, Grover.
São mais duas que você comprou em segurança. Deveria ter sido 5, ele sussurrou, fazendo com que Kiron tivesse um olhar triste em seu rosto. Grover, por que você não leva Naruto para um passeio pelo acampamento? Tenho certeza que ele está ansioso para ver o que há por aqui, sugeriu Kiron. Claro, ele disse, se levantando e acenando para Naruto seguir. Eiichiro, Naruto perguntou, já que seu nome é Kiron, não acho que você seja o centauro das antigas lendas? Que eu sou meu menino. Me foi dada a imortalidade pelos deuses para que eu pudesse continuar treinando a geração de heróis. Oh, uau, tudo bem, Naruto disse um pouco pasmo. Ele não apenas conheceu o deus do vinho, mas seu professor acabou sendo um centauro com mais de 2000 anos de idade. Vejo vocês mais tarde, Naruto disse antes de perguntar rapidamente a Kiron se ele poderia cuidar da buzina do Minotauro enquanto ele estava na turnê, o que o homem disse que estava bem. Com Naruto e Grover. Naruto rapidamente alcançou Grover quando ele começou a turnê. Bem, primeiro o prédio em que estávamos é conhecido como a Casa Grande. Basicamente, esse é o quartel-general do campo e onde você provavelmente encontrará Kiron ou o Sr. D, ele disse, recebendo um aceno de cabeça de Naruto. Como Grover mostrou Naruto ao redor do adolescente loiro, viu muitas crianças da idade dele e algumas mais velhas e mais jovens correndo por aí vestindo suas camisas alaranjadas brilhantes. Alguns estavam correndo com espada, arco ou outras armas variadas nas mãos. Outros tinham mapas ou livros, enquanto outros carregavam ferramentas. Muitos dos outros campistas olharam para Naruto quando ele passou, principalmente para ver como era o novo campista. Eles já tinham ouvido falar sobre como Naruto e Percy derrotaram o Minotauro enquanto alguns ficaram impressionados, outros ficaram com um pouco de inveja de ter a oportunidade e não o fizeram. Grover então os conduziu pelo gigantesco campo de morango. Naruto deu um longo suspiro na área e se viu suspirando feliz. O lugar cheirava a céu com grama cortada fresca e o cheiro de morangos no ar. Naruto fez querer cair no chão e tirar uma soneca. Ao redor havia sátiros e outras crianças que cuidavam dos campos de morangos. Grover explicou que os Demigod, filhos de Demeter, assumiram a tarefa de manter o campo de morango em boas condições, juntamente com sátiros, tocando suas canções mágicas para ajudá-los a crescer. Não só isso, mas também os morangos ajudaram a pagar alguns fundos para o acampamento. Poderia ter sido um campo secreto para semideuses, mas ainda precisava de dinheiro do mundo mortal. Então, Grover, como você foi escolhido para ir encontrar comigo e Percy? Naruto perguntou, conversando com Grover enquanto eles caminhavam pelos enormes campos de morangos. Bem, os sátiros são enviados ao mundo mortal para encontrar demideuses e depois trazê-los de volta ao acampamento quando for a hora certa. Ir para Yancy era uma espécie de minha segunda chance. Segunda chance? Você fez isso antes. Ele disse, recebendo um aceno solene de Grover. Sim, há alguns anos atrás, mas eu prefiro não falar sobre isso. Digamos que não fiz meu trabalho corretamente e houve uma vítima. De qualquer forma, como eu estava dizendo, fui para Yancy e depois encontrei Percy. Originalmente eu pensei que era apenas Percy lá, mas então eu te descobri também quando liguei para Kiron e ele veio para Yancy também. Por que Kiron veio? Havia algo que importava. Não foi necessariamente uma coisa ruim, é só você e Percy emitindo um perfume muito forte.
Era muito mais forte do que outras meia-sangue normais. Embora o seu possa ser devido a ser uma meia-sangue shinobi. Homem que é estranho. Eu ainda não consigo acreditar que um mundo como esse existe. Você terá que me contar mais sobre isso algum dia, ele disse recebendo um aceno de cabeça de Naruto. Depois de saírem do campo dos morangos, passaram por um campo de tiro com arco que continha um grande grupo de crianças, variando de idades com arcos e flechas, atirando nos alvos. Eles pareciam muito bons, já que a maioria estava atingindo o centro. Lá é o lago de canoagem. Temos corridas de canoa de tempos em tempos, disse ele, apontando para um lago gigante que tinha uma pequena doca localizada na beira, com uma ovelha de canoas e barcos menores. E lá estão os estábulos, disse ele, apontando para um grande estábulo logo ao lado da colina. É onde estão os cavalos e os de Pegasus, disse ele quando Grover viu que havia chamado a atenção de Naruto. No entanto, não foram os estábulos ou a menção de Pegasus que chamaram sua atenção, mas a garota que estava caminhando em sua direção quando Naruto deu uma boa olhada. A menina tinha longos cabelos negros e usava uma saia semelhante a Annabeth e uma blusa laranja. Essa é a garota da noite passada, ele disse, mas quando estava prestes a passar por cima de Grover o pegou e o arrastou. Vamos lá Naruto, muito para ver, ele disse, sentindo um gemido de descontentamento antes de a loira ceder. Ele olhou e a garota desapareceu nos estábulos. Eles continuaram olhando ao redor do acampamento com Grover, mostrando o anfiteatro e depois uma gigantesca arena de madeira. Grover explicou que a arena era onde eles praticavam lutas e jogos especiais, enquanto o anfiteatro era onde eles faziam grandes cantos e contavam histórias. Naruto pensou que isso era algo que ele poderia gostar. Ah, aqui estamos nós, Grover disse quando eles saíram do campo de morangos e Naruto se viu encarando uma variedade de cabines que estavam todas em forma de U. Eles eram cabines de todas as formas e tamanhos e todos pareciam muito diferentes um do outro. Bem no centro da forma de U havia uma fogueira forrada de pedra. Sentada ao lado do poço estava uma garota que parecia ter 8 anos de idade. Ela tinha cabelos castanhos com uma pequena bandana cobrindo os cabelos e usava um vestido marrom que descia até os joelhos. Ela se virou e olhou para ele com um par de olhos quentes de cor chocolate antes de lhe dar um sorriso caloroso. Quando ela olhou para ele, ele viu sua boca algumas palavras para ele. Parecia que ela disse eu te vejo em breve antes que ela se levantasse e permanecesse no fogo antes de desaparecer, deixando um Naruto ligeiramente chocado. Olhando para onde ela estava sentada, ele foi retirado quando ouviu a voz de Grover. Estas são as cabanas onde você ficará. Cada cabine representa um dos 12 atletas olímpicos e, quando você for reivindicado pelos seus pais, permanecerá na cabine deles. Mas, por enquanto, ficará na cabine 11 da cabine Hermes, já que não esteve onde todos ainda não foram reivindicados, disse ele, apontando para uma cabine que mais parecia uma cabine de verdade. Naruto olhou para todas as cabines. Havia um que tinha videiras crescendo ao lado e um telhado feito de grama. Outro era rosa brilhante com cortinas com babados rosa aparecendo pelas janelas. Então havia um que parecia ser feito de ouro maciço. Dói só de olhar, devido ao sol batendo nele. Por que tantos estão vazios? Ele perguntou apontando para alguns seletos que pareciam ótimos, mas ele podia ver que eles estavam nus e vazios por dentro.
Oh, bem, Hera é a deusa do casamento, então ela não tem casos com mortais. Portanto, ela não tem filhos semideuses. É apenas uma coisa honorária. A cabana dos Zeus não terá nenhum devido aos três grandes, Zeus, Poseidon e Hades, fazendo um pacto para não haver mais filhos semideuses, devido a alguns eventos passados ruins. O mesmo com a cabine de Poseidon, disse ele, apontando para três cabines, 1, 2 e 3. A cabine 1 era um edifício de mármore parecendo um mausoléu, com colunas pesadas. As portas eram de bronze e tinham símbolos de raios na lateral. A cabine 2 era semelhante à cabine 1, mas tinha um design parecido com um pavão nas paredes e nas colunas, enquanto a cabine 3 era um edifício baixo, com paredes feitas de algum tipo de material rochoso de aparência cinza e com conchas do mar coladas ao redor. Na porta da frente havia um grande símbolo de um tridente. Por que a Desoestia não tem uma cabana? Ele perguntou. Bem, Hades não é realmente bem-vindo ao Olimpo, então eles não viram a necessidade de uma cabana aqui. Hestia fez um juramento de permanecer virgem como Ártemis e Atena, mas ela é um dos deuses amigáveis. Ela não vê ou precisa de uma cabana, já que ela não tem filhos. Embora eu esteja surpreso que você tenha perguntado isso, muitos esquecem Lada e Hestia, o que é uma pena. Ela realmente é o mais agradável dos deuses. Naruto assentiu com as palavras de Grover e olhou para a variedade de cabines. No entanto, apesar do quão incrível eles pareciam, era a única outra cabine vazia que chamou a atenção de Naruto, e para ele parecia a mais bonita das 12 cabines. Naruto caminhou lentamente em direção à cabine reconhecida como cabine 8. A cabine era de cor prateada e havia cortinas prateadas aparecendo pelas janelas. Do lado de fora havia intrincados desenhos de videira, assim como animais como veados e lobos decorados neles. Na porta da frente havia um símbolo de um arco e uma lua crescente. Naruto se aproximou da cabine. Ele estendeu a mão e estava prestes a tocar na cabine antes que a mão de Grover atingisse seu pulso. Eu seriamente não faria isso se fosse você. Essa é a cabana de Lara e Ártemis. Ela odeia todos os homens e é uma das 3 deusas virgens, por isso não tocaria ou chegaria perto desta cabana a menos que você deseje a morte. Lada e Ártemis têm um hábito de transformar machos em jaquelopes. Isso é péssimo. Então a cabine fica aqui como as outras cabines vazias? Naruto perguntou, se sentindo um pouco desapontado por uma cabana tão bonita conhecer alguém para morar nela. Na verdade, quando os caçadores, o grupo de todas as mulheres guerreiras de Lara e Ártemis visitam o acampamento, eles ficam em sua cabana. Como ela não tem filhos, faria sentido que eles fiquem aqui. Embora não exageradamente amigável com os campistas daqui, eles preferem para permanecer dentro de seu grupo. Eles raramente vêm aqui, no entanto. Mas quando fazem, geralmente acaba sendo algum tipo de briga ou desacordo entre eles e os campistas. Lembre-me de não ficar do lado ruim, Naruto disse com Grover rindo. Bem, é isso aí, cara, essa é a essência do acampamento. Eu deveria voltar para Kiron e depois verificar Percy. Naruto assentiu. Claro que acho que posso continuar olhando em volta, se estiver tudo bem. Você sabe se deitar na terra. Claro que não há problema. Vejo você mais tarde. Encontre-me se tiver alguma pergunta ou algo do tipo, disse Grover antes de correr de volta pelos campos de morangos.
Enquanto Grover corria, Naruto olhou ao redor da área, envolvendo a cabeça em torno de tudo que ouvira hoje: dimensões cruzadas, deuses, monstros. Ele pode ter vindo de um mundo cheio de shinobi que poderia empunhar os elementos, mas mesmo isso foi um pouco chocante para Naruto. Definitivamente levaria um tempo para a loira se ajustar, mas ele se adaptou bem a vir a este mundo para saber que ficaria bem. Ele virou a cabeça e mais uma vez se viu encarando a cabine 8. Havia algo naquela cabana que o fazia se sentir atraído. Também era como o que ele sentiu no museu com a estátua de Artemis. Era um pouco incompreensível para Naruto. Ei, deixe ir. Naruto foi levado para pensar quando ouviu gritos que ele pensava serem de uma garota e pareciam próximos. Ele olhou em volta antes de ver, exatamente na beira do campo de morangos, dois meninos vestindo camisas vermelhas de sangue com jaquetas camufladas e uma menina mais nova que olhou em volta das 11. Tudo que Naruto conseguia entender era que ela tinha cabelos castanhos. Quando ele os viu pegar a cesta que a garota estava carregando e a colocou no ar, longe de seu alcance, Naruto começou a andar com a intenção de ensinar uma lição aos dois meninos. Devolva. Esses morangos devem ser expulsos em alguns dias, disse a garota, mas os dois garotos que se elevavam acima dela apenas riram e estavam usando seu tamanho para intimidá-la. Os dois rapazes têm entre 13 e 14 anos, mas têm uma aparência muito grossa. Naruto não sabia dizer se era de muito músculo ou muita gordura, mas ambos tinham rostos parecidos com bebês. Você acha que nos importamos com os fracos? Por que você não tenta lutar conosco? Talvez nós devolveremos a eles naquela época, disse o feio número 1, fazendo os dois rirem. E os olhos das meninas começaram a lacrimejar. Ei, feio, Naruto chamou, fazendo os três se virarem e olharem para ele. Quem diabos é você, loirinha? Você não pode usar, estamos ocupados. Ou você está procurando problemas? Ocupado, tudo que vejo são dois chimpanzés magros pegando uma garotinha. Se você quer lutar tanto com alguém, que tal você brigar comigo? A menos que você seja muito galinha. Frango? Galinha? Quem diabos você está chamando galinha? O feio número 2 disse enquanto corria em direção a Naruto. Ele trouxe o punho com a intenção de esmurrar Naruto, mas Naruto simplesmente se afastou. Cara, devagar, ele disse antes de dar um soco forte no intestino do feio número 2 antes de ficar atrás dele e dar ao garoto um vestido de gala gigante e puxar a cueca por todo o rosto. O feio número 2 começou a correr em círculos antes de correr para uma árvore e se nocautear. Naruto então se virou para o feio número 1 e você? Você quer ir? Ele disse fazendo o sinal de entrar com as mãos. Mas, pouco antes do feio número 1 poder fazer qualquer coisa, Naruto apareceu e o acertou na nuca antes de lhe dar um soco no estômago. No entanto, quando ele o atingiu e o menino caiu na cesta com as mãos que estavam com os morangos voando no ar. Felizmente Naruto pegou a cesta e quando os morangos caíram no chão, ele começou a pegá-los de volta na cesta antes que a cesta estivesse cheia novamente. Ele se virou para encarar a jovem que estava boquiaberta como um peixe molhado. Eu acredito que estes são seus, ele disse, entregando-os com a garota recebendo-os com um pequeno rubor no rosto. Obrigado. Foi muito gentil da sua parte. Eu não te vi por aí antes. Este é o seu primeiro ano no acampamento? Sim, sim. Acabei de chegar aqui ontem à noite.
Acabei de terminar a turnê do lugar quando vi que você estava com um pouco de dificuldade. Eu odeio valentões, especialmente quando grandes idiotas como eles pegam garotas. Só faz meu sangue ferver. Sim, esses garotos ares são apenas um bando de valentões e eu duvido que eles tentem mexer com você depois do que você fez com eles. Eu sou Katy Gardner, filha de Demeter. É o meu primeiro ano também. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Naruto Uzumaki, filho do desconhecido, disse ele, fazendo-a rir um pouco. Ele olhou melhor para ela. Ela tinha olhos verde folha e pele bronzeada suave. Ela usava a blusa laranja habitual, mas tinha uma saia verde escura que ficava logo acima dos joelhos e usava camisas verdes. Há quanto tempo você é reivindicado se este é seu primeiro ano? Naruto perguntou, se perguntando quanto tempo normalmente levaria, já que ele agora estaria comendo quando sua mãe o reivindicaria. Eu fui reivindicada apenas alguns dias atrás. Aparentemente, isso varia de deuses diferentes, mas fui reivindicada muito rapidamente. Isso é muito frequente pelo que meus irmãos me dizem desde que Demeter reivindica seus filhos muito rapidamente. Tenho certeza que você será reivindicada em breve. Katy, uma voz chamou, e ambos se viraram para ver um garoto no meio do campo de morango gritar para ela. Ele estava lhe dizendo que eles tinham que levar os morangos que escolheram para a casa grande para se preparar para o transporte. Eu tenho que ir. Obrigado por me ajudar de novo. Eu realmente gostaria de ser sua amiga, já que você me ajudou. Vejo você em breve, Naruto, ela disse, dando-lhe um abraço rápido antes de fugir, balançando sua cesta cheia de morangos. Não tem problema, ele disse sorrindo. Ele sentiu como se tivesse acabado de fazer um novo amigo no acampamento, o que o fez se sentir muito bem por dentro, já que atualmente seu único amigo era realmente Percy Grover. Então ele passou as próximas horas olhando ao redor do acampamento, certificando-se de que sabia onde estava tudo. Ele desceu à praia apenas para um grupo de mulheres com características de peixe-palhaço flertar com ele. Isso o fez se sentir bastante desconfortável. Então ele saiu de lá, deixando as meninas um pouco decepcionadas. Quando o sol começou a se pôr no meio do acampamento, ele subiu a colina e sentou-se debaixo da árvore gigante, observando o pôr do sol. As cores amarelo-alaranjado do pôr do sol iluminado mostravam o acampamento sob uma bela luz e refletiam e brilhavam no oceano e nos rios. Eu deveria tentar instalar a rede aqui, pensou ele, enquanto o dia lentamente começava a mudar para a noite. Ele ouviu uma buzina de concha, mas ele não pensou em nada. Aqui está você, Naruto. Naruto virou a cabeça para ver Kiron galopando agora em sua forma de centauro. Naruto teve que assobiar espantado. A metade do cavalo era branca, com algumas cicatrizes em vários lugares da metade do cavalo, sem dúvida, treinando heróis do passado e lutando em batalhas. Eu confio que Grover te deu a turnê. Ele perguntou, recebendo um aceno de confirmação de Naruto. Isso é bom. A buzina tocou. Foi para deixar as pessoas saberem que o jantar estava pronto. Estamos indo para interessados em conhecê-lo. Sim, eu aposto, ele murmurou para si mesmo enquanto ele e Kiron desciam a colina.